Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre presente, passado e principalmente o futuro da FEComércio do Maranhão. Uma entidade de grande relevância, não é, Arthur Cabral? Sem dúvida, Dalva. A nova gestão assumirá o comando da federação no próximo dia 31 de maio. A solenidade será no Teatro do Sesc, o Teatro Napoleão Everto, no condomínio FEComércio Sesc Senac, aqui na capital. Então vamos continuar aqui a nossa conversa com nossos convidados, o Maurício Feijó, presidente eleito da FEComércio, e o Max Medeiros, superintendente da FEComércio. Maurício, agora vamos falar um pouquinho de você, né, Dalva? Trajetórias, né, gente? É nossos importante. telespectadores conhecer um pouco de você. Olha, os sonhos são muitos, né? Nós já trabalhamos há algum tempo, há coisa de 20 anos que a gente já convive na diretoria da FEComércio. Embora o doutor Arteiro tenha, durante esse período dele, são 39 anos vitoriosos, onde não houve nenhum escândalo, nenhuma crítica, nós vamos dar continuidade a esse trabalho, até porque os diretores do SESC e do SENAC já são pessoas altamente competentes, o doutor Ayrton, a doutora Rutiné, são pessoas que já trabalham esse tempo todinho junto ao SESC, as normas que vêm do Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Essa continuidade sempre pode ser melhorada. E é esse o nosso sonho. A FEComércio, o SESC e o SENAC, ainda é pouco conhecido. O nosso sistema tem um defeito, não é só no Maranhão, não, é no Brasil todo, de não se fazer conhecer. Nós fazemos as coisas, mas não mostramos muito. Por quê? Porque achamos que é a nossa obrigação. Quem banca isso é o empresário, não é o governo. O dinheiro que faz o financiamento desta instituição é pago pelos empresários, não é do Tesouro Nacional. Às vezes alguns políticos pensam e querem modificar isso, mas isso é institucional desde 1946. E não se pode mexer, a não ser com a PEC. Mas não se pode mexer porque isso é financiado por nós, empresários. E nós queremos fazer com que o empresário maranhense conheça o nosso sistema. Ele vai ser buscado, ele vai ser chamado para participar com a gente dessa administração. A maioria dos empresários não tem noção do que a FEComércio faz por ele, pelo bem da sua empresa. Nós fazemos convenções coletivas, nós atuamos em todo o segmento para melhorar a condição do comércio em São Luís. Nós nos preocupamos com o empresário como todo, em todos os setores. São 17 sindicatos trabalhando diuturnamente em favor e em prol do comerciário e do comerciante. E isso precisa ser mostrado. A nossa principal finalidade, pelo menos nesse primeiro ano de mandato, é fazer com que os sindicatos se fortaleçam. Eles mudam a sua performance para fazer um trabalho melhor, serem conhecidos e conhecer aquelas pessoas que podem trazer mais sucesso ao nosso trabalho. Bom, eu vou aproveitar aqui então já para emendar um questionamento sobre a sua jornada pessoal. 20 anos, o senhor acabou de dizer aqui para a gente, só na FEComércio entre os diretores. E quando foi que começou a caminhada, a sua jornada empreendedora? Como começou isso? A gente quer poder conhecer um pouquinho melhor da sua história. Olha, eu até escrevi um livro sobre a minha vida. Eu gosto de escrever algumas coisas. E eu escrevi quando eu fiz 70 anos de idade, eu escrevi uma trajetória de Trem da Vida, é o nome do livro. E esse Trem da Vida eu me lembrei da canção do João do Vale, peguei o trem Teresina. E eu cheguei no Maranhão há 53 anos. Eu sou do Ceará, da cidade de Sobral, estou há 53 anos. No primeiro ano eu já me tornei empresário. Eu cheguei em 68, em 69 eu tive a oportunidade de comprar uma empresa do grupo de Aragão, da Rua do Sol, e me tornei empresário naquele ano. E de lá para cá nós já fundamos mais de 10 empresas. Trabalha na empresa eu, a minha esposa Célia e a minha filha Micheline. A nossa empresa é familiar. E hoje a empresa que é a holding de tudo é o Shopping Marajó. É a Marajó Empreendimentos do Maranhão Limitada. E nós atuamos hoje exclusivamente na área de imobiliária, de locação do nosso shopping. De lá para cá,
a gente procurou desenvolver tudo isso com idoneidade, com caráter, com dignidade, tudo em prol do Maranhão, da cidade de São Luís, em prol do empresariado. Neste período de 53 anos, nós participamos, desde o início, de todas as atividades empresariais, através das entidades, Associação Comercial, CDL, SEBRAE, nós somos conselheiros do SEBRAE, da Associação Comercial, da CDL. Então, isso faz parte do meu portfólio, e isso me capacitou e me deu todas as condições para que os nossos companheiros da FEComércio nos elegessem como seu presidente. Muito legal. Agora eu vou querer também saber um pouquinho mais da jornada do Max, não é? Arthur, são 5 anos na superintendência da FEComércio, me corrija. Isso, desde 2017 eu assumi a superintendência, mas fiz uma carreira dentro da Federação do Comércio. Eu entrei em 2010 como jornalista. Entrei pela assessoria de comunicação e em 2017 eu cheguei à superintendência. Então, não sou maranhense também, assim como o seu Maurício, eu venho do Rio de Janeiro, sou carioca, mas me formei aqui no Maranhão, fiz jornalismo aqui. Depois de uma rápida passagem pelo setor público, eu trabalhei em algumas secretarias públicas, mas logo cheguei à Federação do Comércio para coordenei a assessoria de comunicação, fui assessor, coordenador. E depois de 7 anos lá, eu assumi a superintendência onde estou até hoje. Tá vendo, Dalva? Interessante. Os jornalistas aí... Os jornalistas têm um olhar muito específico para várias questões. Eu aposto que o Max entendeu que ali havia necessidade de se gerar dados confiáveis, né? A assessoria de comunicação dentro de qualquer empresa, ela é central, ela é transversal. Ela tem que passar por todos os setores. Acaba mexendo muito com informações. Esse seja o diferencial do jornalista, poder estar em todos os setores, conhecer toda a rotina da entidade. Por isso a gente tem muitos jornalistas de destaque hoje aqui na economia maranhense, né? É interessante, né? Eu observo de longe, assim, a FEComércio, apesar de ser empresário da área de comércio, eu tenho que me filiar, né? Algum sindicato aí, dá cara a tapa que eu nunca fiz isso, tenho que me filiar. Puxar a orelha aqui do Arthur, é empresária. Mas, enfim, uma das coisas que a gente nota, Maurício, nas conversas, diversos programas que nós já fizemos aqui, com donos de lojas e tudo mais, é a questão da dificuldade de ter um bom atendimento com a nossa mão de obra. Isso é uma coisa que é um problema brasileiro, né, de maneira geral, mas assim, acompanhando de longe, Dalva, a gente vê que o Senac faz um trabalho muito forte e parece que há uma distância que isso não acontece. E algumas vezes até o empresário acha que o funcionário é que tem que buscar a qualificação dele. Eu penso diferente. Como é que vocês veem isso, essa questão assim? Você tem uma estrutura toda que é o Senac para dar essa qualificação de atendimento e tudo mais. Nós temos até que fazer um programa sobre isso aqui, né, Adalvo? Sobre atendimento. E o empresário não busca isso, como é que... Não incentiva como é que de alguma maneira? Isso? Só para a gente entender aqui. É verdade isso que você está dizendo. E isso são dos dois lados, tanto do lado patronal como do lado laboral. Há muita dificuldade, eu não sei se é por questão de cultura, principalmente do empresário. Você sabe que no Nordeste o empresariado é formado por micro e pequenos empresários. Os grandes têm seus assessores, não buscam essa qualificação. O Senac, que faz essa qualificação, agora mesmo com a reinauguração do Senac da Rua do Passeio, que você se reportou do início, são mais de 6.000 metros quadrados, muitos laboratórios, uma estrutura muito são boa, mais de 3.000 cursos. Nós temos atualmente 5.000 alunos só ali direto na Rua do Passeio. Isso com alta tecnologia, até do dia alguém estava falando que é o maior e o melhor laboratório que tem em São Luís, de alta tecnologia. Nós temos laboratório de ótica, nós temos tudo para fazer com que o comerciário e o pequeno empresário se capacite. Além disso, respondendo à sua pergunta, como conselheiro do SEBRAE há anos, o SEBRAE também busca chegar na ponta, mas é difícil. Olha, só para vocês terem uma ideia, o MEI, que é o microempreendedor individual, é uma dificuldade nós conseguimos avançar isso aí. Era para todo profissional
em vez dele ficar fora do mercado, ele seria uma pessoa jurídica. Na hora que ele se inscreve no MEI, ele é uma pessoa jurídica, podendo dar nota fiscal e atender qualquer empresa. Mas há dificuldade, é o pedreiro, é o ferreiro, é o bombeiro, ele teria que ser MEI e estaria protegido pelo SUS, por todo o sistema previdenciário do país. Mas há essa dificuldade. Outro dia nós estávamos em reunião no Senac com o doutor Ayrton, que é o diretor regional, falando exatamente sobre isso. Tem esse feedback. Nós precisamos, além de capacitar, fiscalizar, tem que ver o retorno disso. Não é fácil, porque, como você mesmo comentou, há muita dificuldade do empresário em busca de conhecimento. Por isso que a maioria das empresas, elas falecem antes do tempo, não duram muito. Por quê? Porque eles não se capacitam. O brasileiro é empreendedor nato, mas coitado, é empreendedor sem se capacitar. E aí se perde, com 1 ano, 2 anos, a microempresa vai à falência. E é isso que a gente precisa, é fazer com que o empresariado acorde, busque o Senac, busque o SESC, busque a FEComércio. Vocês comentaram aí agora, o trabalho que a FEComércio, através do nosso superintendente, dos nossos economistas que temos lá, nós damos tudo isso na palma da mão para os empresários que tomem conhecimento das pesquisas, se preparem para uma data especial, do Natal, do Dia das Mães. Nós estamos dando tudo isso para eles, mas poucos ainda absorvem e querem isso como uma ferramenta para desenvolver as suas vendas. Aí vamos lá, vamos imaginar que o presidente chamou aqui o superintendente e disse: vamos resolver esse problema no primeiro ano de gestão. Desafio dado, Max, como? O problema é macro, Dalva. Imagine você que a gente tem todas as ferramentas para a qualificação dessa mão de obra, só que o mercado de trabalho formal no Maranhão ainda é muito incipiente. Imagine você que no Maranhão o comércio responde por 150 mil postos de trabalho formais, 50 mil na capital. Então, é um universo muito pequeno. A gente precisa adensar as cadeias produtivas do Maranhão, a gente precisa trazer a indústria para cá. Não adianta a gente só ter a ponta, o comércio, importando tudo que é mercadoria para comercializar aqui. A gente precisa fazer circular a economia dentro do Maranhão. Então, esse é um dos desafios que o seu Maurício colocou para a gente, e conjuntamente com outras entidades empresariais, como a FIEMA, o SEBRAE, a CDL, a FCDL, a Associação Comercial. A gente tem um grupo de trabalho chamado Pensar o Maranhão. Isso. A gente está discutindo como adensar essas cadeias produtivas, como a gente pode transformar esse Maranhão a partir do ponto de vista da economia. Somente assim a gente vai alargar esse mercado de trabalho formal e essa mão de obra qualificada vai ter a oportunidade de entrar e ampliar cada vez mais essa cadeia produtiva. Me parece, assim, eu tive recentemente em Barreirinhas, durante um dia de semana, fui visitar um amigo que mora lá e eu fiquei impressionado com a segunda-feira lá. A segunda-feira é o dia do mercado, do comércio. Então a cidade, ela fervilha. Então me parece que o grande desafio talvez não seja nem das entidades de classe de comércio, mas do próprio governo, que é de formalizar a economia, né? Nós temos uma economia no interior do estado que é altamente informal. Às vezes até as estatísticas oficiais, elas não mostram a verdadeira realidade, que mostra um interior muito pobre, mas é um interior formal, né? Imagine você... Mas o interior informal é relativamente rico. Imagine você, Arthur, Barreirinhas, por exemplo, que você citou, é um município que não tem sindicato empresarial do comércio. Então eles são dependentes de nós, para, por exemplo, traçar as regras trabalhistas que vão reger o comércio de Barreirinhas. Por que os empresários locais não se reúnem em torno de uma entidade sindical para que eles possam, unidos, discutir a sua própria realidade? Exato. Discutir quais são os horários apropriados do comércio, qual é o salário base do comércio, que feriados são interessantes para esses empresários. Eu acho que a dificuldade lá é convencer o próprio empresário a ele se formalizar. Exatamente, isso é a realidade de vários municípios. A gente tem diversos municípios que não têm sindicatos empresariais e que são dependentes da Federação do Comércio para que negocie essas regras. E isso gera uma homogeneização de todo o processo que de repente não atende às peculiaridades de um empresário lá de Pinheiro, por exemplo. Exato. Pinheiro é outro município grande, com um comércio bastante forte, que também não tem sindicato empresarial, porque os empresários não conseguiram ainda se mobilizar para criar essa atividade. Esse é outro desafio que o senhor Maurício trouxe para essa nova gestão, para que a gente
incentive a formação de novos sindicatos, para que incentive essa cultura do associativismo junto aos empresários maranhenses. Isso é fundamental para que a gente tenha essa formalização de toda a economia também. Não é só o governo, depende também do setor produtivo se unir e se formalizar. É verdade. Aproveitando Claro. o que o Max acabou de dizer, nós temos como exemplo a região Tocantina. Os sindicatos de Imperatriz são altamente fortes, são atuantes e eles mudam o panorama da cidade. O progresso de Imperatriz está dependendo tanto desse sindicato. Essa obra do SESC, que nós hoje assinamos o contrato de construção, é obra de 35 milhões. Levada, é um sonho, uma exigência dele, a nossa FEComércio. Eles queriam já ter o SENAC, mas eles queriam o SESC lá. E do jeito que foi o SESC para lá, Boa Indústria, a Soja, a Suzano, todas aquelas indústrias da região Tocantina, é comandada por esses sindicatos que são muito unidos e fortes. Para você ter uma ideia, agora um dos nossos diretores e presidente do sindicato, ele ganhou a eleição para a presidência da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz. Isso a gente fica muito encantado o quanto eles são vaidosos e barristas pela sua cidade, pela sua região. Isso que o Marcos está dizendo é um reconhecimento que Imperatriz tem do poder, da força do sistema FEComércio, que as outras cidades, os outros empresários de outras cidades devem nos procurar e se credenciarem, se filiarem aos seus sindicatos. Olha, muito interessante, um grande exemplo, sem dúvidas. Acho que a gente pode falar mais sobre isso no próximo bloco, não é, Arthur? Okay. Para já encaminhar aqui para o finzinho. Bom, nós vamos a mais um rápido intervalo, então. Nós voltamos em instantes com mais FEComércio aqui no Negócios na Pauta. Até já!